Graça e paz, irmãos. Amém. Privilégio para a nossa família estarmos aqui mais uma vez. Hoje eu venho com o Pedro somente. Estou com meu filho. Minha esposa não veio. Ela mandou um abraço para a igreja. E já deixo aqui também um pedido de oração. Ela está em João Pessoa porque o meu sogro, no final do ano, ele caiu. E aí ele fraturou a bacia. E aí está num longo processo aí de recuperação. Ele já é idoso, ele tem 88 anos. Então o processo é mais lento. E aí ontem, pela graça de Deus, ele sentou. Pela primeira vez ele pôde sentar, depois de 4 meses aí de tratamento. Então, orem por ele. Continue orando por ela também, porque é um ministério. Ao mesmo tempo que ela está lá cuidando, a gente está pregando o evangelho para o meu sogro. Ele não conhece o Senhor. Então, 2 pedidos aí, né? Pela saúde, mas também, principalmente, pela eternidade, que o Senhor tenha misericórdia dele e o encontre. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. Primeira Coríntios, capítulo 12. Diz assim a palavra do Senhor. Nós vamos ler a partir do verso 1 até o verso 11. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando erais gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo erais guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operação de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra, que foi lida para nós. E obrigado, Senhor, porque é por meio dela que nós podemos entender um pouco mais do nosso próprio coração, das nossas mazelas, Deus. E por causa da Tua graça derramada em nossas vidas, pelo Teu Filho Jesus Cristo, nós podemos caminhar rumo à redenção completa, naquele dia onde nós seremos perfeitos e não teremos mais a luta contra esse corpo pecaminoso, porque estaremos completos em Cristo Jesus. Senhor, até lá, fala aos nossos corações e continua nos instruindo. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, esse texto ele está inserido ainda num grande contexto que começa lá no capítulo 11, onde Paulo ele muda o eixo aqui das suas exortações a essa igreja. A igreja de Corinto era uma igreja complicada, era uma igreja que tinha como praxis o olhar para si mesmo, tirar os olhos de Cristo. Veja, era uma igreja que à primeira vista podia ser muito boa. Eu expondo aqui a carta, eu lembro da minha ordenação ao ministério, e quando a gente entra no ministério, algumas coisas saltam aos nossos olhos e a gente fica pensando em várias experiências que tiveram no passado, né? Eu lembro na época de seminário que muitos dos colegas, quando chegavam perto do final do curso, assim, ficavam naquela, eu vou para onde? Qual é meu ministério? E qual igreja que eu vou? E alguns ficam aflitos, outros já estão mais encaminhados e está tranquilo. Mas eu fico imaginando um jovem pastor chegando ali na igreja de Corinto, né? Está ali começando o ministério e ele vai lá e ele olha a igreja superficialmente. E essa igreja aparentemente era maravilhosa. Porque se a gente vai lá no capítulo 1, a gente vai ver que aquela igreja, ela tinha uma diversidade de dons que dava inveja em qualquer igreja da modernidade, né? Você chegaria lá, teria um monte de gente fazendo um monte de coisa, uma igreja numa cidade rica. Então é possível que
essas perspectivas superficiais talvez enganassem aqueles que olhassem rápido, de relance, como muitas vezes acontece hoje. E o que é que Paulo está fazendo aqui? Ele está desconstruindo na mente daqueles irmãos o que eles entendiam que Deus esperava deles, o que eles faziam como praxis. A gente vai ver que aqueles irmãos, eles viviam tão dentro de si mesmos, que eles estavam em práticas absurdas. Eles viviam uma vida moral completamente reprovável, e como vimos no capítulo 11, eles estavam tomando até o sacramento, algo sublime, como qualquer coisa. E Paulo chega a dizer que o ajuntamento daqueles irmãos não era para melhor, mas para pior. Meus irmãos, imagine a cena. Nós vindo congregar aqui como povo de Deus, como povo da aliança, chegando no santo dia do Senhor e saindo pior para as nossas casas, não recebendo aquilo que vinha da parte do Senhor, mas qualquer elucubração humana. Essa era a igreja de Corinto. E Paulo começa a destruir algumas bases que eles tinham aqui de segurança em si mesmos. E quando a gente chega aqui no capítulo 12, Paulo ele vai mexer em algo que para aquela igreja era um ponto fundamental. Ele vai gastar 3 capítulos falando sobre o serviço e os dons na igreja. E aqui a gente tem algumas questões prévias que a gente precisa entender, porque a gente tem algumas confusões modernas acerca de algo que foi lido aqui, de texto aqui, de termos usados aqui no texto, de dons que na modernidade são usados e abusados de uma maneira diferente do que a palavra de Deus nos orienta. Então eu já quero dizer de agora que eu não vou entrar nestes textos, nesses dons, nessa passagem. Paulo vai falar sobre isso no capítulo 14. Então, para eu falar desses dons, o pastor Sérgio vai ter que me chamar de novo aqui para eu pregar até o capítulo 14, para então eu entrar nessas questões, porque não é nesse capítulo, nesse trecho que nós lemos, não é o objetivo de Paulo. Paulo ele não está nesses versos definindo quais são os dons. Apesar dele citar aqui alguns dons, ele está falando para um povo que está entendendo o que ele está dizendo. Esse não é o objetivo dele. Ele não está aqui fazendo uma lista exaustiva de quais são os dons. Ele não está dizendo aqui, esses são os dons e fora disso não há dons, ou esses dons talvez não sejam como nós compreendemos na modernidade, mas esse não é o objetivo dele. Ele também não está explicando como cada um desses dons que ele cita funciona. Ele não está gastando tempo aqui dizendo como é o dom de curar, como é o dom de discernimento de espíritos. Ele simplesmente está dizendo aqui que esses dons, eles têm um propósito e eles são distribuídos por Deus conforme a vontade de Deus no corpo de Cristo. Então, o que Paulo está fazendo aqui é apresentando para esses irmãos, fazendo uma introdução acerca do serviço e dos dons no corpo de Cristo. E tem ensinos aqui muito importantes para nós como corpo de Cristo. Coisas que por vezes nós deixamos passar batido. Nós devemos olhar para esse texto entendendo que ele apresenta aqui o propósito dos dons. Por que Deus decidiu derramar dos seus dons no seu povo. Mas não só isso, ele também apresenta para nós aqui a fonte dos dons. De onde vêm os dons, quem é que distribui esses dons e, sobretudo, o caráter daqueles que fazem uso desses dons. Esse é o ponto central de Paulo aqui. Paulo está combatendo um coração desviado. Paulo está combatendo homens e mulheres que olhavam para o serviço não com o objetivo da glória de Deus, mas com o objetivo da glória pessoal. Essa igreja, ela era cercada de pessoas que viviam em facções. Eles viviam principalmente baseado naquilo que os próprios corações desejavam. E a gente tem visto ao longo da carta a consequência terrível de nós vivemos uma vida cristã olhando para nós mesmos e não olhando para Cristo. A gente consegue conversar com homens e mulheres que cresceram na igreja, mas por alguma razão tiraram os olhos de Cristo e caíram nos mais terríveis pecados. Quando eu era mais novo, quando eu não tem uma forma legal de falar isso, quando eu era mais novo, a gente tinha um ministério de evangelismo no Recife Antigo, e
me doía o coração conversar com as pessoas ali, porque a maioria daqueles jovens que estavam ali, eles tinham um contexto de igreja, eles tinham crescido na igreja. E eu lembro que na minha imaturidade, eu ouvia o testemunho daqueles jovens e eu ficava com raiva da igreja. Eu ficava, como assim, aqueles homens, aqueles hipócritas, aqueles fariseus, e é uma tendência do nosso coração, ao ouvirmos isso, nos colocarmos do outro lado. Mas eu queria convidar os irmãos a olhar para essa carta como um espelho do nosso próprio coração, porque nós não estamos tão longe assim dos irmãos de Corinto, nós não somos tão diferentes desses irmãos. É possível que tirar os olhos de Cristo leve você a um orgulho tão grande que você se ache melhor do que os outros, que você ache que de fato reside em você aquilo que é preciso para fazer com que a igreja de Cristo rompa as barreiras. É possível que nós pensemos que o nosso ministério é o ministério. É possível que nós olhemos para nós e pensemos assim, se não fosse eu... Meus irmãos, isso é uma tendência do coração. Nós precisamos, humildemente, chegarmos a Cristo, nos arrependermos do nosso pecado, entendermos que sem Ele nós somos pó, nós não temos nada a oferecer. Esse foi o erro dos coríntios. Eu fico imaginando o começo daqueles irmãos. A gente vai lá para Atos capítulo 18 e a gente vai ver que era uma igreja que desde sempre oferecia grandes resistências a Paulo. Um coração arrogante numa cidade rica de homens e mulheres que achavam que não precisavam aprender nada. O convite do Senhor nessa manhã, meus irmãos, é que olhemos para eles aqui e entendamos que o nosso serviço só faz sentido se estiver arraigado na videira. O nosso serviço na igreja, o nosso serviço aos outros, ele só faz sentido se ele for um reflexo daquilo que Cristo fez por nós na cruz. E é por isso que entre o capítulo 12, onde ele fala de serviço, e o capítulo de 14, onde ele fala sobre serviço, tem o capítulo 13, onde ele apresenta um amor excelente. Um amor que nós não encontramos numa visão horizontal. Um amor que é fruto de um Deus verdadeiro, que é o próprio amor, e que se entrega para nós. E então, nós podemos servir direito, amar direito, ver o mundo direito. Nesse sentido, meus irmãos, eu queria trabalhar com a igreja do Senhor nessa manhã, a primeira perspectiva que Paulo trata nesse texto, que é o caráter daqueles que se chamam pelo nome do Senhor e que fazem uso desses dons. A gente vai encontrar dos versos 1 a 3 algumas perspectivas interessantes. Acompanhe comigo o verso 1. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Paulo começa essa sessão apresentando seu propósito. Ele está falando aqui para aqueles irmãos que ele não quer que eles sejam desconhecedores dos dons e das práticas na igreja. Quando a gente pensa nesse sentido, isso se aplica para nós também, porque a gente tem um tipo de desconhecimento ou de ignorância diferente dos coríntios. Nós também vivemos num tempo de bastante ignorância sobre os dons, mas é uma ignorância diferente, porque conquanto nós tenhamos também algumas dificuldades, a dificuldade que nós mais nos afundamos é a dificuldade temporal. A gente está muito longe desses irmãos de Corinto. A gente está muito separado temporalmente deles. Então Paulo, ele começa a dizer algumas coisas para eles ali, que ao ouvirem eles entendiam, e eles corrigiam. Mas o problema é que para nós hoje, muitas coisas que Paulo traz aqui, já tem um outro sentido, um sentido completamente diferente. No capítulo 14, por exemplo, ele vai trazer alguns termos, como por exemplo, falar em línguas ou profetizar, e isso na nossa cultura já tem um sentido completamente diferente do que os coríntios entenderam aqui, do que aquele período. Então o nosso desconhecimento às vezes vem por um receio prévio, principalmente nós reformados, de lidar com alguns textos, porque a gente tem muito medo de parecer pentecostal. Eu não sei se os irmãos são assim também, mas em algumas igrejas você vai e você está escutando uma canção, e aí você está lá refletindo, cantando a canção. Quando você olha para o lado, tem um irmão de mão levantada, você já olha para o irmão assim, baixa essa mão, rapaz. Né? O irmão canta um pouquinho, você já fica, esse irmão aí não é reformado não. E eu fui numa igreja assim, eu lembro que
eu estava esperando pelo momento onde eu ia expor o Evangelho, e uma igreja reformada, uma igreja, irmãos presbiterianos, e eu lembro que tinha uma irmãzinha do meu lado que ela estava cantando assim com a emoção, com a vontade, e assim, ela cantou, e quando terminou, escapuliu um aleluia ali da irmã. Aleluia! E aí, muitas vezes o que parece é que os irmãos só querem um. Fala um aleluia, aí começou, aleluia, aleluia, pastor. Estão só esperando. Porque a gente tem medo de algumas coisas. A gente fica com tanto medo de se parecer um espectro religioso, que a gente acaba indo para o outro espectro, e a gente nega algumas questões, a gente se afasta de alguns temas, por medo. E isso gera alguma ignorância. E Paulo escreve essa seção justamente para isso. Então, dentro disso, meus irmãos, a gente precisa entender que o caráter daqueles que fazem uso dos dons é a primeira coisa que a gente precisa entender. Alguém que se chama pelo povo de Deus, alguém que arroga para si o status de filho de Deus e que fala em nome de Deus, ele precisa ter um caráter ilibado, uma integridade pessoal que não questione quem Deus é ou a bondade de Deus. Olha o que Paulo fala a partir do verso 2. Sabeis que outrora, quando erais gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo erais guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Veja só, a integridade pessoal, ele é um critério muito claro quando a gente lida com aqueles que falam em nome de Deus. Quando a gente liga a TV e a gente vê a multidão de apóstolos que tem surgido, de profetas que tem surgido, a primeira coisa que a gente vai olhar é como esse cara vive, como esse irmão vive. E quando a gente observa as práticas de vida, isso descredibiliza completamente a mensagem que ele traz. Quando nós colocamos a palavra de Deus do lado das práticas da vida daquele homem, nós vemos que alguma coisa não bate ali, não tem coerência. Meus irmãos, isso é muito sério, porque a gente lê um texto aqui de Deuteronômio, onde a testemunha, aquilo que a testemunha dizia, podia levar uma pessoa à morte. A palavra valia muito. E eu não sei se os irmãos perceberam, mas depois da sentença da morte, a primeira pessoa que jogava pedra era a testemunha, era aquele que tinha levantado a acusação, era aquele que tinha visto. Porque é algo muito sério, você falar em nome de Deus, você arrogar para si um lábio verdadeiro, precisa vir acompanhado de uma vida verdadeira. Isso é muito importante, porque existe uma diferença entre aqueles que são controlados pela carne e aqueles que são controlados pelo Espírito. Se você voltar no capítulo 3 de 1 Coríntios, você vai ver que Paulo, ele usa uma expressão interessante. Aqui no capítulo 3, no verso 1, diz assim: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podias suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Ele está trazendo duas perspectivas de uma imaturidade carnal. O termo usado para ele aqui é o termo literalmente escrito assim, conduzido pela carne. Vocês eram conduzidos pela carne. E ele traz dois momentos aqui. O primeiro, do verso 1, é aquela imaturidade natural, né? O indivíduo foi alcançado pela graça, ele não conhece as verdades do Evangelho, ele está em processo, e aí ele vai errar, ele vai falar algumas coisas que não condizem, talvez, com a verdade do Evangelho, porque ele não conhece, ele está aprendendo, é uma criança caminhando. E ele fala que crianças não podem comer alimento sólido, crianças não têm condições, né, de receber verdades profundas. Só se lembrar daquele momento onde o Senhor abriu seu entendimento para as doutrinas da graça. Eu lembro, no dia que eu fui ouvir isso a primeira vez, eu fiquei indignado. Mas como assim eu não posso escolher? Como assim não sou eu que decido o meu futuro? Eu decido minha escolha. E aí a gente vai vendo que isso é uma arrogância comum daqueles que não têm um relacionamento com Deus e vão aprendendo e vão desenvolvendo.
Mas existem aqueles que já estão nos arraiais evangélicos há muito tempo. E eles são tardios em ouvir. Eles não querem aprender. É dessa imaturidade que Paulo fala no verso 2. Ele fala: quando eu fui ter com vocês a primeira vez, tudo bem, vocês estavam aprendendo, mas vocês se tornaram tardios em aprender, e até hoje vocês continuam caminhando como se vocês não conhecessem nada, mas vocês conhecem. Então Paulo, ele exorta aqueles irmãos, ele fala que esses irmãos, eles estão caminhando como quem é dominado pela carne. Veja, Paulo está colocando eles com um comportamento similar àqueles que não têm a graça de Deus, que ilumina a mente do crente. Meus irmãos, existe uma diferença entre aqueles que são dominados pela carne e aqueles que são dominados pelo Espírito. E Paulo fala no verso 2 que quando eles eram gentios, quando eles eram dominados pela carne, quando eles eram alheios à vida de Deus, eles se deixavam conduzir por ídolos mudos. Ele está trazendo à memória daqueles irmãos que quando eles não conheciam a graça, eles viviam entregues, mas agora em Cristo, eles não são mais assim. Eles não são escravos da sua carne, eles não vivem mais na escuridão dos seus próprios pensamentos. Então eles devem ter uma postura que corresponda ao Deus que os livrou, ao Deus que os libertou. Quando eu vejo esse versículo, me dá muito temor. Porque é possível, meus irmãos, que nós vivamos por uma praxis aprendida, desenvolvida. Você aprende o crentez, você sabe como o crente fala, você sabe como o crente se comporta, você sabe o que o crente pode ou não pode fazer, e aí você vive baseado nesses dogmas, numa lista. Interessante que o presbítero Bruno, acho que foi Bruno, não sei se foi Bruno que falou aqui, que o dízimo não é um checklist que você vai lá, foi Igor, que você vai lá e beleza, tá pago, né? Igual o povo vai para a academia hoje e bota lá no Instagram, tá pago. Não é assim que funciona a vida cristã. Inclusive nos capítulos 8 a 10, Paulo vai combater isso. Eles chegam para Paulo e falam: Paulo, pode comer carne oferecida a ídolo, sim ou não? Aí Paulo fala: sim e não. Por quê? Porque a vida cristã, meus irmãos, ela não é uma lista de pode e não pode. Eu não posso assumir que Deus espera de mim que eu cumpra uma lista, porque isso significa que eu consigo viver a vida cristã a parte da graça de Deus, e eu não consigo. É impossível sermos agradáveis a Deus por nós mesmos. É impossível. Não há nada que nós possamos fazer que Deus olhe do céu e diga assim: rapaz, esse aí é o cara. Não, meus irmãos, Deus nos vê por meio de Cristo. Tudo o que nós fazemos só é agradável a Deus quando nós fazemos em Cristo. E isso requer de nós uma consciência da nossa maldade, uma consciência da nossa falibilidade. E isso só é possível por causa da graça de Deus. No verso 3, o apóstolo Paulo ele fala que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus, ou seja, Jesus seja maldito. E ao mesmo tempo, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Eu cresci numa família que vem de uma teologia muito complicada, uma teologia muito superficial. Meus pais são crentes, amam ao Senhor, pela graça de Deus a gente vai morar junto no céu, mas há uma perspectiva equivocada de interpretação. Então eu cresci achando que se alguém dissesse Senhor Jesus, literalmente, Senhor Jesus, então esse cara era irmão, e o cara só não era irmão se ele dissesse anátema Jesus. Então, uma vez eu escutei a minha avó dizendo que quando visse alguma coisa difícil, perguntava: diga aí, Senhor Jesus. Se a pessoa dissesse Senhor Jesus, não, então isso aqui está confiável, pode passar. Se ele dissesse, não vou dizer, eita, isso aí é armadilha, corre. Mas não é isso que Paulo está dizendo. Nós não proclamamos Senhor Jesus somente com nossa boca. A nossa vida declara quem é o nosso Senhor. Por várias vezes nós vemos o Senhor dizendo assim: por que vocês me chamam de Senhor e não fazem o que eu mando? Por que vocês dizem que eu sou o Pai, mas vocês não me obedecem? Meus irmãos, o Senhor Jesus, ele fala para os seus discípulos: aqueles que têm os meus mandamentos e os guardam, são estes os que me amam.
Veja, o que nós falamos e o que nós fazemos está associado. Não existe uma separação entre aquilo que falamos e aquilo que cremos. Isso não existe. Nós não temos como separar aquilo que cremos daquilo que fazemos. Nós vamos mostrar que Cristo é o Senhor por meio da nossa vida. E então o nosso discurso será um discurso coerente. Aquilo que nós falamos precisa encontrar eco com aquilo que nós fazemos. A perspectiva de Jesus como homem amaldiçoado, ele é muito claro quando você se torna um ateu prático. No capítulo 11 nós vimos isso. O apóstolo Paulo fala que quando nós tomamos a ceia indignamente, é como se nós estivéssemos rasgando uma bandeira. É como se nós estivéssemos decretando, juntamente com aqueles que odeiam o Senhor, que Cristo deve ser crucificado. É essa a postura daqueles que vivem em incoerência. E aqui eu penso, por exemplo, que a incoerência ela não é só de você falar algo que não condiz com o Evangelho, mas você calar quando você deveria se posicionar. Nós vivemos em tempos muito difíceis, principalmente para aqueles que decidem se posicionar. Nós vemos que a Anátema Jesus ela não é necessariamente uma declaração. Você não vai dizer por aí, Anátema Jesus, e então as pessoas vão saber que você não é do povo de Deus. A sua vida, muitas vezes, vai declarar Anátema Jesus. Eu lembro quando eu estava na faculdade, e eu me orgulhava de ser o crente legal. Eu era muito legal. E tinha uns caras que faziam uns negócios, umas maluquices lá, e diziam, não, eu gosto de conversar com Hércules, porque Hércules é um crente legal. Hércules não fica julgando a gente. Ele não fica falando. Às vezes ele até está junto. E eu entendi, no meio do curso, eu falo assim, meu Deus, eu não quero ser um crente legal, não. Porque crentes legais são aqueles que não se posicionam ao lado do seu Senhor. Crentes legais são aqueles que temem mais o mundo do que o Senhor. Crentes legais são aqueles que vivem a sua vida pensando em o que os outros irão pensar se eu falar algo. O apóstolo Paulo lá em Gálatas, no capítulo 1, ele fala assim, se eu temesse os homens, eu não seria servo de Cristo. Meus irmãos, nós só temos um Senhor. Um Senhor. E esse Senhor está no céu, sentado à destra de Deus. Cristo Jesus. E o preço para que nós fôssemos seus servos foi o seu sangue naquela cruz. Meus irmãos, se nós entendermos a sublimidade do Evangelho, nós vamos entender que não há nada mais nessa vida para nós do que o próprio Cristo. E é isso que significa dizer Senhor Jesus. O termo usado aqui por Paulo é o termo que no sentido mais puro é atribuído a um dono, aquele que comprou. Nós somos escravos de Cristo. Nós não temos pensamentos fomentados da nossa própria cabeça. Nós seguimos ao nosso mestre, aonde ele nos mandar. É isso que significa Senhor Jesus. Somente o Espírito de Deus, meus irmãos, nos dá essa consciência de senhorio. É a perspectiva de entender que me posicionar ao lado de Cristo vai me trazer um dano nessa vida. Já parou para pensar nisso? Esses dias eu estava falando sobre o chamado do crente em uma igreja, e a gente estava falando sobre missões, e tinha um monte de jovem lá. Eu fico, imagina, a gente teve o Enem, né, fizeram o Enem, e aí ele vai aplicar para o SISU, e aí chega o seu filho na sua casa e fala assim, mãe, pai, eu decidi o que eu quero fazer na minha vida. Aí você fica, meu filho, o que você vai fazer? Engenharia? Direito? Não, eu quero ser missionário no Oriente Médio, no Afeganistão. Aí você solta até um evangeliquez. Tá amarrado, meu filho. Não, calma, deixa eu conversar com o pastor aqui, que eu acho que você está entendendo alguma coisa errada. A gente ri, mas eu ouvi uma história assim, é real. Eu trabalho no Palavra da Vida, no Projeto Marcos. Eu sou coordenador do curso. E esse curso é um curso onde jovens que estão terminando o ensino médio, eles vão para lá para fortalecer a fé, para entender o que Deus espera da vida deles, até ter um norte vocacional. Muitos chegam muito perdidos com essa geração do você pode ser o que você quiser. Pronto, aí está todo mundo perdido agora, porque você
tudo, né? Você pode ser tudo, tudo é muita coisa. Então eles vão para lá e a gente ajuda eles com orientação vocacional, e muitos decidem que não querem ir para a faculdade, que querem ir para o ministério. E eu lembro de um caso de um pai que nós estávamos conversando, um pai crente, líder na igreja, e eu falando: rapaz, você já pensou em mandar seu filho para o Projeto Marcos? E a resposta dele foi: Deus me livre, vai que ele quer ser pastor. Aí eu fiquei: rapaz, eu sou pastor, tá falando isso na minha cara mesmo, assim, na cara dura. Ele fala: não quero. Imagina se o meu filho decide ser pastor. E eu fiquei sem resposta naquela hora. Eu fiquei: rapaz, é mesmo, imagina, que loucura, né? Seu filho chega, eu estou entendendo que Deus está me chamando para ser pastor. Mas nós às vezes estamos tão enfiados na cultura, com valores tão corrompidos, que nós somos capazes de vir para o arraial do povo de Deus, de comungarmos da ceia do Senhor, de darmos o nosso dinheiro para a igreja, mas não entendermos que isso é só uma representação de que nós somos do Senhor. Nós não estamos aqui na igreja porque nós não tínhamos nada melhor para fazer hoje. Nós estamos aqui porque nós somos o povo da aliança, o povo de Deus, e nós estamos nos reunindo como povo de Deus, e isso é sublime, meus irmãos. Hoje de manhã, enquanto tomávamos café lá em casa, eu e meu filho, a gente orava agradecendo a Deus pela oportunidade que temos de sairmos da nossa casa com o nosso carro e nos reunirmos com o povo de Deus, porque tem muitos, meus irmãos, hoje que não podem fazer isso, que não conseguem fazer isso, seja por questão de saúde, seja por alguma questão de perseguição ou alguma outra privação. Então seja grato e entenda que isso é possível por causa do que Cristo fez por nós na cruz. Os dons espirituais, eles não são um fim em si mesmos. Sem integridade, o exercício dos dons se torna vazio. Fazer algo aqui pode até ter algum benefício para a igreja, para um irmão especificamente, mas diante do Senhor, se você não faz isso por causa de Cristo, não tem valor, perde o valor. Ninguém que vive uma vida focada em si mesmo pode refletir em suas atitudes o caráter de Cristo. Então a primeira coisa que Paulo nos lembra aqui é o caráter daqueles que falam em nome de Deus, o meu e o seu caráter. Ele não está falando aqui de uma casta especial, ele está falando do povo de Deus. Nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E o segundo aspecto que ele fala aqui, nós vamos ver a partir do verso 4, que é a abrangência dos dons, né? Essa abrangência, ela só é possível porque a fonte dos dons é um Deus criativo. Imagina, meus irmãos, quantas coisas nós podemos olhar diferente na criação de Deus. Olha o que Paulo fala a partir do verso 4. Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Veja, em 3 versículos, ele repete a palavra diverso, diversidade, 3 vezes. O nosso Deus, ele é um Deus criativo. Eu moro no mato. Eu moro na palavra da vida, né? E se você já foi lá, você vai ver que é mato em todo canto. E para mim é tudo mato, é tudo árvore, é tudo planta, é tudo a mesma coisa. Mas aí, no final do ano passado, chegou um jovem, um casal jovem para trabalhar conosco, e o marido é biólogo. O cara é biólogo. Então ele chegou lá e ele viu o mesmo mato que eu vejo. A gente olhou para o mesmo canto. E ele fez: nossa! Que legal, isso aqui é um... Aí falou o nome lá, o nome científico da planta. Aí eu: é mesmo? Ele: é, e olha que legal, aqui tem não sei o que, bravo. Aí eu fiz: rapaz, é bravo mesmo, bem legal. E ele começou a identificar a diversidade das plantas que eu tinha na frente da minha casa, que para mim era tudo planta, tudo mato. Mas qual é a diferença? O olhar dele, ele está treinado para aquilo. Meus irmãos, o homem natural, ele vai enxergar as coisas do mundo de qualquer jeito. Tudo igual. Às vezes nem vai perceber.
mas nós temos a mente de Cristo. É isso que Paulo fala no capítulo 1 e 2 aqui de 1 Coríntios. Por causa disso, nós podemos contemplar a diversidade da criação, a beleza da criação e glorificar o Criador. Nós podemos fazer isso. Nós podemos olhar e perceber que é mais do que só mato. Nós podemos ver nas coisas criadas o caráter do nosso Deus. Nosso Deus, Ele criou todas as coisas do nada. Ele organizou todas as coisas como Ele quis, usando apenas a palavra. Nós precisamos entender que a variedade dos dons no corpo de Cristo, ela é um reflexo do caráter criativo do Deus que nos salvou. Nós somos abundantes em ferramentas para a glória de Deus, porque Deus quis assim. Existe uma variedade de dons, serviços e realizações. Comentando esse texto, Calvino afirma que a simetria da igreja está no fato de ela constituir-se, por assim dizer, numa unidade de muitas partes. Em outros termos, quando os diferentes dons são todos direcionados para um e o mesmo fim, assim como na música, partes diferentes são ajustadas umas às outras e tão bem combinadas que produzem uma peça harmoniosa. Meu filho está estudando violino. E meu amigo, no começo, era um barulho em casa, assim. Eita, que... Eu chegava perto, só escutava. Eita. E eu toco, então para mim dói um pouco mais. Né? E meus irmãos, como está sendo maravilhoso ver aquele barulho se tornando música, à medida que ele vai entendendo o processo, à medida que ele vai se adequando a um padrão estabelecido, à medida que ele vai conhecendo o instrumento e entendendo os padrões. Veja, se ele for lidar com o instrumento do jeito que ele quer, só vai ter barulho. Se ele for pegar o violino de qualquer jeito e tocar notas do jeito que ele quiser, só vai ter barulho. Mas a partir do momento que ele entende que aquilo ali foi uma estrutura criada por alguém para funcionar de determinada maneira, nós vemos a música acontecendo. Assim é com a diversidade e o serviço no corpo de Cristo, meus irmãos. O nosso Deus, Ele é um Deus de diversidade. Nós precisamos olhar para as coisas criadas, o belo da natureza, e entender que esse belo que está lá fora também está aqui dentro. Ele também traz pessoas diferentes. Se você olhar ao redor, você vai ver que todo mundo é bem diferente aqui. Mas o Senhor capacita cada um de nós para refletirmos uma unidade nessa diversidade. Até esse termo, nos dias atuais, foi deturpado. A diversidade significa cada um fazer o que quer e você tem que aceitar. Mas não é isso que o Senhor nos ensina. A diversidade significa que há uma pluralidade de ferramentas dadas para nós. Mas todas elas têm um único objetivo: a glória de Deus. Tem um texto, um livro que eu li acho que uns 3 anos, mais ou menos, e desde então eu sempre volto nesse texto, que é um texto de Tolkien. Está lá no livro O Silmarillion. E ele fez um poema chamado Ainulindale. Nesse poema ele retrata a criação do mundo, né? A criação da Terra-média, o mundo que viria a ser o mundo da Terra-média, onde passa o Senhor dos Anéis, os hobbits e tudo aquilo que a gente conhece por causa do cinema. E ali ele começa a dizer como Eru, que era o Deus daquele universo, criou todas as coisas como uma sinfonia. Ele vai colocando na mente das suas criaturas parte da sua mente criativa. E eles vão tocando. E eles vão tocando e vai ficando belo à medida que eles vão refletindo o caráter do Criador. Eles vão tocando aquilo que o Criador vai colocando na mente deles, daquele seu próprio caráter, e vai ficando maravilhoso. Mas um deles começa a conceber pensamentos de si mesmo. E o autor vai dizendo que à medida que ele vai concebendo pensamentos de si mesmo, ou seja, à medida que ele vai pensando a música à parte do Criador, ele vai entrelaçando na sua música aqueles pensamentos. E é interessante que ele vai dizer que nesse momento surge a dissonância. Aquele som que incomoda, que irrita, que destoa. E ele vai dizendo que à medida que a dissonância vai ganhando força, ela vai desanimando aqueles que estão tocando a música de acordo com o Criador.
Interessante, quando nós caminhamos não pela vontade de Deus, mas pelos nossos próprios pensamentos, é isso que acontece. Nós estamos colocando coisas nessa música que não foram projetadas pelo Criador. Mas o texto segue e o autor fala que o Criador pega aquela distorção, aquela dissonância, e ele agrega a música, mostrando para aquele ser criado que não importa o quanto ele tente, ele continua sendo soberano sobre todas as coisas. Há espaço para todo mundo no serviço do corpo de Cristo, porque há variedade de expressões, mas só uma finalidade. Todos estamos caminhando para o mesmo lugar. E essa diversidade, ela só pode ser vista em Cristo. O nosso Deus, ele é um só. E o seu propósito, ele não está dissociado de nossas obras. Então, Paulo, ele vai trazer a perspectiva aqui de que todas essas coisas, elas têm um único propósito, que é a edificação congregacional. Todas essas coisas têm um propósito. Então, o caráter daquele que serve é discernido aqui. Não só isso, mas a fonte dos dons, o Deus criativo, e tudo isso com um único objetivo, a edificação congregacional. A partir do verso 7, nós vemos que Paulo traz a perspectiva de um fim proveitoso. E eu acho que aqui tem uma grande confusão. Proveitoso para quem? Nós vivemos uma sociedade individualizada, né? Você fica pensando sempre alguma coisa que é feita para você. Eu lembro que a primeira vez que eu vi a ideia de um banco feito para você, eu fiquei, menino, um banco para mim, que maravilha. Eu vou lá pedir dinheiro para ver se eles me dão dinheiro. É para mim? Mas se você parar para pensar, tudo é extremamente individualizado hoje. Até a forma como você acessa suas redes sociais. Tem um algoritmo que conhece você, que sabe o que você olha e que vai colocar ali somente publicidades que dizem respeito àquilo que você quer ver. O mundo está caminhando para ou satisfazer os seus próprios desejos ou escravizar você nos seus desejos. E isso entra na igreja. O que mais existe hoje são pessoas dizendo assim, como é que eu posso aplicar isso para mim, para a minha vida? Como eu posso viver assim e resolver os meus problemas? Como é que a palavra de Deus pode resolver a minha questão? Meu irmão, eu quero dizer uma coisa que talvez eu precise repetir para ficar claro. A palavra de Deus, ela não existe para satisfazer os seus caprichos. Ela não existe para acalentar o seu coração. Ela existe para dizer o que nós, como povo da aliança, devemos fazer. O nosso relacionamento com Deus, com quanto Deus vá até nós individualmente e Ele nos salve pela sua graça, porque Ele tem os seus eleitos, o comportamento do corpo de Cristo, ele é federal. Existe uma perspectiva de que Cristo nos chama como povo. E a determinação de como nós devemos caminhar, ela é uma determinação comunitária. Então o seu dom, aquilo que Deus deu para você, tem um fim de agregar nesse corpo. Tem o fim de agregar no corpo de Cristo, no povo de Deus, como nós devemos viver. O apóstolo Paulo, ele segue, ele fala que cada um recebe mediante o Espírito, e aí ele sai dizendo uma série de dons: sabedoria, palavra de conhecimento, fé, espírito, dons de curar, operação de milagres, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas, interpretação. Mas no verso 11 ele fala: um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente, para a edificação do seu corpo. Nós temos na palavra de Deus uma série de mandamentos recíprocos, aquilo que a gente conhece como uns aos outros. Amem uns aos outros, perdoem uns aos outros, levai as cargas uns dos outros, chorai com os que choram, se alegrem com os que se alegram. Existe um convite constante da palavra de Deus pela comunidade. Quando a gente serve ao Senhor, nós precisamos entender que só há um protagonista, e não somos nós. Existem alguns pregadores de internet, alguns coaches,
que tem baseado seu ministério em afagar o coração do homem, dizendo que ele, de certa forma, é o centro do coração de Jesus. E a gente escuta as maiores atrocidades nesse sentido, porque o nosso coração, na verdade, quer isso. O apóstolo Paulo fala lá em Timóteo, na segunda carta, que nos últimos dias os homens buscarão líderes conforme suas próprias concupiscências, os desejos do seu coração. Mas quando nós usamos os dons que Deus nos deu com o propósito a qual foi destinado, o resultado certamente vai ser a edificação do corpo. Meus irmãos, a igreja é o lugar onde os dons eles são exercidos de forma ordenada e intencional. Nós precisamos todos, como povo de Deus, entender qual é o nosso papel, para que Deus nos chamou, e então viver de acordo com isso. Nessa introdução aos dons, Paulo nos traz algumas reflexões, e eu estou caminhando para o final. A primeira delas é que nós não podemos refletir a obra de Cristo se não vivermos segundo o caráter de Cristo. Nós somos o povo da aliança, e a Bíblia fala que nós somos embaixadores da parte de Cristo. Então, aonde nós formos, nós temos uma missão de levar o nome de Cristo. Spurgeon dizia que todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. A forma como nós vivemos de segunda a sábado, ela deve refletir aquilo que nós proclamamos no dia do Senhor, no domingo. Não há uma vida dissociada. Nós não podemos refletir a obra de Cristo se a gente não viver no caráter de Cristo. E aí a pergunta que nós devemos nos fazer é se nossas relações diárias, elas refletem o caráter de Cristo. Se a forma como eu trato a minha esposa, ela reflete o caráter de Cristo. Se a forma como eu trato o meu marido, se a forma como eu educo os meus filhos, refletem o caráter do Senhor. Eu lembro que uns anos atrás a gente entrou em algumas crises na nossa casa. Eu sou da área da educação, e eu lembro que quando eu era mais novo, antes de casar, eu via tantas coisas na escola, que eu ficava, eu não quero essas coisas para o meu filho, não quero viver assim, não quero... Só que eu não conhecia nada melhor para colocar lá, e eu ficava, não sei, não é isso que Deus tem para nós. E eu lembro que a gente teve várias crises pensando, eu preciso conduzir a minha família do jeito que Deus quer que eu conduza, e eu não sei como, e eu lembro que a gente teve uma crise severa, como eu vou fazer isso, como o nosso relacionamento como marido e mulher, mas também como pais, vai refletir a glória de Deus na vida do nosso filho, e pela graça de Deus, Deus colocou pessoas na nossa vida que nos orientaram, mas essa deve ser uma preocupação diária nossa, como a minha vida diária reflete Cristo, como você reflete Cristo no seu trabalho, nas suas transações econômicas, como é que você lida com o seu dinheiro, como é que você lida com o seu lazer, com o seu tempo livre. Tudo isso deve refletir a obra de Cristo. Muitas vezes a nossa vida é o único evangelho que as pessoas vão ler. Eu lembro de vezes que essa frase do crente legal ficou ecoando na minha mente, e um dia desses eu estava na igreja, eu tinha acabado de pregar, e aí veio uma jovem, eu lembro de você não lembra de mim, mas eu lembro de você. Essa frase me dá um medo. Eu fiquei, você lembra de mim de quando? Primeira pergunta que eu faço, porque quando ela diz o ano, eu já lembro o período da vida, né? Eu faço, minha irmã, eu não sei nem o que é que você lembra de mim, mas eu já quero pedir perdão, porque ela fez, não, na época você já vivia direitinho. Mas às vezes o nosso comportamento reflete aquilo que as pessoas vão ler sobre o Evangelho. Veja, eu sou nascido e criado na igreja. Não era para eu ter medo de alguma coisa do meu passado. Mas pela graça de Deus, o Senhor não se cansa dos nossos recomeços. Então, se há alguma coisa, meu irmão, que você tem feito que não condiz com o caráter de Cristo, pela graça de Deus, há perdão para você. Hoje, você pode abandonar práticas erradas no trabalho, na sua vida conjugal, no relacionamento com seus filhos, com seus pais. O Senhor não se cansa dos nossos recomeços, e há graça para nós, meus irmãos. Se você tem vivido longe do Senhor, se arrependa. Mesmo que você esteja aqui, seja ativo no ministério, mas se a sua vida, lá no seu íntimo,
Aquele momento que você bota a cabeça no travesseiro e só você sabe o que você está pensando, o que você está fazendo. Mas Deus também sabe. O Salmo 139 me deu medo por muito tempo. Quando o salmista fala que se eu subir no mais alto monte, Deus está lá. Eu faço, Deus está lá. No mais profundo abismo, Deus está lá também. Eu faço, Deus está lá também. Mas isso é uma bênção, meu irmão. Porque Ele sabe da angústia do seu coração. E há perdão para você em Cristo Jesus. Porque nós não podemos refletir a obra de Cristo se nós não vivermos no caráter de Cristo. Segunda coisa, para aqueles que querem obedecer e servir ao Senhor por causa da diversidade da graça, sempre tem espaço para servir. Por vezes a gente lida com pessoas que dizem assim, não, mas eu não tenho dons. Faço, meu amigo, se você foi salvo pela graça, você tem o que fazer na igreja. Se você foi de fato transformado, se você foi transportado das trevas para o reino do Filho amado, você tem o que fazer no corpo de Cristo, meu irmão. Você faz parte desse corpo. Então, a minha sugestão é que você procure o pastor. Eu costumo dizer que todo pastor anda com uma lista no bolso de trás da calça, assim, com um monte de coisa para você fazer. Você chegar assim, pastor, eu quero trabalhar. Ele fala, opa, já segura você no braço, que é para você não desistir. Senta aqui, vrau, e puxa a lista aqui, cheia de coisa para fazer. O problema é que nessa lista, muitas vezes não está algo que eu quero fazer. E aí nós precisamos entender por que nós estamos no corpo de Cristo. Na temporada de acampamento é muito interessante, porque você tem vários setores, né? Você tem o aconselhamento, programação, que são os mais badalados, mas você tem uma série de outros setores. Você tem o PS, que é a polícia sanitária, é o povo que limpa o acampamento. Eita, que maravilha, né? Você tem o povo que sai catando o lixo pelo campus. E é interessante como eu vi esse eixo mudando. Eu lembro que na minha adolescência todo mundo queria ser conselheiro, porque todo mundo queria aparecer. Não, quero ser conselheiro, conselheiro aparece e tal. Ou programação, que aparece sem precisar saber de Bíblia, né? O cara não precisa saber de Bíblia, é uma brincadeira, viu, irmãos? Todos têm que saber de Bíblia. Mas eu tenho visto esse eixo mudando, por quê? Porque dá trabalho ser conselheiro. Dá trabalho ser programação, você dorme cedo, tarde e acorda cedo, todo dia, mais do que os outros setores. Então eu tenho visto um eixo de pessoas que têm preferido fazer coisas que não as exponha, porque ela não quer lidar com algo que dê trabalho, elas preferem passar o mês inteiro lavando louça de acampante, do que gastando do seu tempo indo falar para alguém acerca da graça de Deus. Veja que coisa, isso para mim era inimaginável. Mas é isso, é quando nós entendemos que eu sirvo naquilo que eu quero. Se não tem o que eu quero, eu não aceito. Deus te trouxe para essa comunidade, te deu um dom útil. Esse útil não é para que você se sinta bem necessariamente. É possível que você se sinta bem. E se você entender o que Deus espera de você, você vai se sentir bem servindo. Mas o objetivo não é fazer você se sentir bem. É a edificação do corpo de Cristo. Existe espaço para você servir, meu irmão. Então, se você não tem nada, você não está fazendo nada, essa mensagem é para você. Procure ao final do culto os presbíteros, pastor da igreja, e diga assim, ó, eu não estou fazendo nada na igreja, nada. Porque tem uma máxima que poderia estar na Bíblia. Não está, mas poderia estar. Que é assim, ó, crente que não trabalha, dá trabalho. Se você não está trabalhando, você está dando trabalho. Então, meu irmão, sirva. E por fim, sirva entendendo que só há um protagonista, e não é você, não somos nós. Eu trabalho com música há muito tempo, né? E eu acho uma coisa muito interessante aqui na Pedras, é que o louvor é conduzido dali do cantinho, né? Tá todo mundo cantando, congregacional e tal. E rapaz, a gente devia fazer isso em algumas outras igrejas, mais igrejas assim também. Porque é difícil, meus irmãos, quando não há compreensão de que eu não sou o centro das atenções. Existe um movimento bastante crescente de relevância evangélica. Igrejas ou pastores que querem, de certa forma, estar nos holofotes e eles são capazes de mudar toda a filosofia de ministério, de mudar tudo aquilo que a Bíblia diz que é a igreja, para
alcançaram uma relevância evangélica. Esse termo relevância me traz um arrepio, né? Uma igreja para uma cidade, né? Tem alguns slogans que a gente podia repetir aqui, né? Viva o novo de Deus. Nossa, eu tenho um amigo que estudou comigo no seminário e ele foi trabalhar em uma dessas igrejas que tem 3 palavras como seu lema: bíblica, simples e contemporânea. Eu falei, um dos 3 está errado aí. E ela é bem simples e contemporânea. Mas é interessante que quando nós buscamos a aceitação, ou quando nós buscamos o protagonismo, nós vamos substituir o evangelho por qualquer outra coisa. Porque nós vamos estar buscando aplausos dessa cultura, desse mundo. O apóstolo Paulo, ainda aqui na carta aos Coríntios, ele fala que ele não tem nenhum outro assunto com aqueles irmãos, além de Cristo e esse crucificado. Meus irmãos, esse é o assunto da igreja. É bem verdade que, ao anunciarmos o evangelho, nós estaremos impactando a cidade e lidando com outros problemas da cidade. Mas o assunto da igreja é a proclamação do Cristo crucificado e ressurreto. Esse é o nosso assunto. Sempre que tiramos Cristo do centro, nós vamos usar mal os recursos que Deus tem nos dado. Sejam recursos econômicos, sejam recursos de pessoas. Integridade pessoal, diversidade instrumental e edificação congregacional. Compreendendo isso, nós faremos bom uso dos dons do Senhor, glorificando o seu nome. Mas sempre tendo em mente, meus irmãos, que é impossível nós entendermos isso aqui sem que nós tenhamos os olhos em Cristo. Se nós tirarmos os olhos de Cristo, nós vamos fazer igual aos irmãos de Corinto. Vamos viver uma vida para satisfazer o nosso próprio coração e o nosso próprio ego. Feche seus olhos, baixe a cabeça, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra que foi lida. Senhor, cuida do nosso coração, porque muitas vezes nós estamos tão enfiados em nós mesmos que não percebemos, Pai, como estamos distantes daquilo que o Senhor espera de nós. Então tem misericórdia de nós. Vem com Tua graça, Deus, restauradora. E como um bom pastor, Deus, nos traz de volta ao Teu caminho. Nós possamos amar uns aos outros da maneira que o Senhor diz que nós devemos amar. E que então nós possamos refletir o caráter do Teu Filho a esse mundo perdido. Conduz nesse tempo de ceia, Pai. Nós possamos entender que essa mesa nos lembra que somos indignos, mas que pela Tua graça nós podemos participar desse corpo. Não como merecedores, mas como pessoas refeitas no Teu Filho Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém.